Tudo bem, gente? Vamos agora fazer mais uma questão comentada, dessa vez uma questão de 2023 da banca VUNESP. O assunto, você está vendo aí, ó, é o assunto muito importante para o seu uso, que é a pontuação. E a VUNESP pediu o seguinte: em conformidade com a norma padrão de pontuação e com os aspectos de coesão, um título adequado do texto é... Bom, você não leu o texto, óbvio, né? Mas você tem que olhar o que poderia ser um título e onde tem algum problema de pontuação ou não tem. E, enfim, pause a tela, já que você não tem a questão, e tente resolver para ver se você acertaria. Vai lá. Todas as vezes que a gente fala de pontuação, você que nos acompanha, você que nos segue aqui, eu repito a mesma coisa. Cuidado para você não generalizar que pontuação é uma coisa ligada à sua respiração. Tudo bem que pontuação é pausa, que quando você pega um texto bem pontuado e respira nos momentos em que você usou a vírgula ou ponto final, provavelmente você vai se dar bem. Só que pontuação é muito mais do que isso. Essa questão de você pontuar um texto baseado no seu ritmo respiratório, pode dar certo? Pode, mas pode não dar. Então, eu sempre insisto na tecla de que pontuação é uma coisa que tem a ver com a ordem direta da frase. Então, toda a estrutura oracional da língua portuguesa, ela tem uma expectativa. Do mesmo jeito que na questão das classes gramaticais. Primeiro você usa o artigo, para depois usar o substantivo. Então, você fala assim, um dia, e não dia um. Você fala assim, os alunos, não alunos, os. Você fala a problemática, não problemática, a. Você já sabe isso intuitivamente. Então, teoricamente, a ordem direta é aquela que deveria a frase começar com sujeito e logo depois do sujeito haver um verbo. Por quê? Porque pela concordância verbal, quem determina se o verbo é singular ou se o verbo vai para o plural é o sujeito estando no singular ou estando no plural. E muitas vezes você pode parar por aí. A maratona terminou, acabou. Terminou inclusive a frase. Mas outras vezes não. Todos precisam de apoio. O de apoio é um complemento de frase. Então, depois do verbo, se houver necessidade, vem os outros termos. Não importa se esse outro termo é um objeto direto, é um objeto indireto, é um complemento, não interessa o que ele é. Interessa que se houver algum termo que não seja sujeito e verbo, ele vem ao final. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesta ordem, com pausa ou sem pausa, respirou você ou não, você não vai usar vírgula. Isto é, eu não posso usar uma vírgula separando o sujeito do verbo, e eu não posso usar uma vírgula separando o verbo daquilo que complementa o sentido da frase. Agora, quando eu digo assim, no próximo feriado, a escola vai oferecer aulas de reforço. Quando você diz isso, no próximo feriado, a escola vai oferecer aulas de reforço, eu tenho como verbo, na verdade, uma expressão verbal. Vai oferecer. Que está no singular, ele não está escrito vão. E é singular porque o sujeito é a escola. É a escola que vai oferecer. Quer dizer, essa é uma frase que eu não usei a ordem direta. Eu não comecei com o sujeito. Então, isso aqui, que eu estou colocando dentro desse quadrinho vermelho, é o que genericamente a gente chama de um termo deslocado. Então, quando eu tenho um termo deslocado, o que significa a palavra deslocado? Fora do lugar. Então, se o lugar número 1 da frase é destinado ao sujeito, e eu coloquei alguma coisa antes, essa coisa tem que se separar por intermédio de uma vírgula. Então, o termo deslocado, ele é virgulado para mostrar para a gente que nós estamos quebrando a ordem direta. Olha na letra A.
Quando eu digo assim, em um show que abre maratona no Brasil debaixo de chuva, Coldplay recebe Seu Jorge. Observem que Coldplay é o sujeito da frase. Então, tudo isso que está antes do sujeito, se eu separar por uma vírgula, está certo. Essa vírgula depois de chuva, ela está certa. Por exemplo, na letra B, o sujeito é Coldplay. Antes de Coldplay tem debaixo de chuva. Então, isso também está certo. Agora, na letra D, o sujeito é Coldplay. Então, no Brasil, debaixo de chuva, tem uma vírgula depois de chuva que está certa. Na letra E, o sujeito é Seu Jorge. Antes de Seu Jorge, tem o debaixo de chuva. Então, todas essas primeiras vírgulas que eu analisei com vocês, menos a letra C, elas estão corretas. Agora vem aqui comigo. Eu disse que a ordem é sujeito, verbo e outros termos. Se eu disser, por exemplo, que o show, depois de um certo tempo, ficou cansativo. O verbo que nós temos ali é o verbo ficar, que está no singular. Não está escrito ficaram. E ele está no singular porque foi o show que ficou cansativo. Então, começou com o sujeito, não teve termo deslocado. Só que depois do sujeito não veio o verbo. Entre o sujeito e o verbo, eu acrescentei isso que eu estou colocando num quadrinho azul. Genericamente, isso se chama termo intercalado. Ele está se interpondo, se colocando entre dois termos da oração. Então, aqui, ó, esse é o segundo caso de uso de vírgula. Ou eu vou usar vírgula para colocar um termo que está antes do sujeito, ou eu vou usar vírgula para colocar um termo intercalado. Ok? Vamos na tela. Na letra A, eu disse que a primeira vírgula está certa, mas a segunda não. Porque se o sujeito é Coldplay, Coldplay recebe quem? Seu Jorge. Receber é o verbo. Seu Jorge é o outro termo que completa o verbo. Então, eu não posso colocar essa vírgula aqui. Ó. Coldplay recebe vírgula, Seu Jorge. Não. Não pode ter uma vírgula depois do verbo, separando o verbo do complemento. Então, se você marcou a letra A, você errou. Vamos lá na tela? Quando você vê aqui na letra C, se o sujeito é Coldplay e se o verbo é recebe, essa vírgula depois de Coldplay está errada. Porque aqui, ó, Coldplay, vem aqui na tela, no quadro, Coldplay, vírgula, recebe, não pode. Entre sujeito e verbo não pode ter vírgula. Então, sabendo a regra geral, sujeito, verbo e complemento, eu já tirei duas. Ok? Vamos lá na tela. Sobraram 3. Em show que abre maratona no Brasil, a letra já saiu, né? Debaixo de chuva, vírgula. Coldplay recebe Seu Jorge em show que abre maratona no Brasil. A letra D, no Brasil debaixo de chuva, Coldplay que abre maratona recebe em seu show Seu Jorge. E letra E, debaixo de chuva, Seu Jorge em show no Brasil que abre maratona recebe Coldplay. Observe que o enunciado falou não só de pontuação, como aspectos de coesão. O que é a coesão textual? É a costura da frase. Então, eu quero que você veja, dentre dessas 3, você errou, veja na tela, caso você tenha marcado a letra D de dado. Por quê? A vírgula depois de chuva está certa. Agora, o Coldplay recebe. Então, se o Coldplay recebe, a oração que abre maratona, ela quebrou a sequência do sujeito com o verbo. Então, que abre maratona é uma oração que teria que ficar entre vírgulas. Professor, por que oração? Porque oração é todo enunciado que tem verbo. Que recebe, que abre maratona. Abre é o verbo abrir. Então, Coldplay recebe em seu show. Então, que abre maratona tinha que ficar entre vírgulas. Então, não é a letra A, não é a letra C e não é a letra D.
Na tela, sobraram duas. A letra B de bola e a letra D de dado. A letra E de égua. Debaixo de chuva, Coldplay recebe seu Jorge em show que abre maratona no Brasil. E a letra E, debaixo de chuva, seu Jorge em show no Brasil que abre maratona recebe Coldplay. De ouvido, uma das duas soa melhor. Não é muito seguro você marcar as coisas de ouvido. Mas aí é. Você acertou a questão se você marcou a letra B de bola. Por quê, professor? Olha a letra E. Debaixo de chuva, vírgula. Legal. Seu Jorge em show no Brasil não é o verbo. Então, se logo depois de seu Jorge, que é o sujeito, não vê o verbo, eu tenho um termo intercalado. Então, faltou uma vírgula depois de seu Jorge. E mesmo que eu tivesse essa vírgula, ficou estranho. Seu Jorge em show no Brasil, que abre maratona, recebe Coldplay. Ficou parecendo que o show, tudo bem, o show abre a maratona, mas essa vírgula depois de seu Jorge teria que existir. Então, a letra B é a resposta. Eu aproveitei essa questão só para a gente falar do que é a ordem direta, do que é termo anteposto, né, deslocado, e o que é termo intercalado. Pontuação é um assunto que você precisa, com certeza, para fazer qualquer prova. Então, se você achou que isso te ajudou, você deixa um like aí para mim. Quem gostou, divulga, como diz o povo do teatro, para os amigos. Quem não gostou, divulgue para os inimigos. Compartilha esse vídeo aí, porque se ele tiver mais abrangência, eu posso continuar fazendo as postagens. E aí, se você quiser alguma coisa mais detalhada sobre o conteúdo de pontuação, se você falar no meu site, olha aí, www.ricardoerce.com.br, eu tenho um curso lá chamado Exercitando Português, que tem de todos os temas, inclusive de pontuação. Você pode pegar o curso completo, você pode pegar só o tema. Eu pegaria o curso todo, porque o combo, como é chamado lá, eu tenho dito aqui, se você pegar o combo, você vai pagar por todos os assuntos de português, menos o que você pagaria uma aula particular. Ainda divide no PagSeguro de 12 vezes. Eu que sou, né, dessa mentalidade pobre, que gosta de dividir geral, você também sabe onde é que aperta o seu calo. Então, assim, nesse tema de pontuação, eu vou pegar toda a teoria e ainda vou resolver 15 questões de bancas variadas. Então, eu gostaria que você fosse lá e conhecesse esse produto, tá bom? Então, anote aí, www.ricardoerce.com.br.